bem-vindos ao podcast Traçando Vários Planos. Me chamo Larissa, estou aqui hoje com vocês no podcast Traçando Vários Planos. Atualmente eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará, sou orientanda do professor João Paulo e integrante do grupo que ele coordena, que é o Vieses, o Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violências, Exclusão Social e Subjetivação, também ligado ao curso de Psicologia da UFC. Nessa edição do podcast, trazemos hoje uma convidada que é a Helena Vieira. Hoje ela vai estar conversando aqui com a gente sobre gênero e subjetividade a partir de estudos feministas. Ela que é escritora, pesquisadora e ativista nas temáticas de gênero e sexualidade, mas foi consultora da novela Força do Querer, da Rede Globo. Também foi colunista da revista Fórum e contribuiu com diversos meios de comunicação, inclusive a revista CUT, e também ela foi coautora de alguns livros, entre eles História do Movimento LGBT, Explosão Feminista, Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil e Ninguém Solta a Mão de Ninguém, um manifesto de resistência. Além disso, ela também faz parte do projeto premiado pela Focus Foundation, a categoria Arte e Ciência, foi com a peça Ofélia, The Fat Transsexual. Helena, eu queria agradecer por você ter topado participar aqui com a gente, conversar e compartilhar um pouquinho do que você estuda nessas questões dos estudos feministas. A palavra é sua e fique à vontade. Agradeço muito o convite do Vieses. É sempre um prazer estar com vocês, discutindo desde necropolítica até gênero. Sempre que me vem um convite de vocês, eu fico muito feliz em atender. Começo, quando pedem para falar sobre gênero e subjetividade, eu começo tendendo a pensar que é preciso responder antes que é gênero, porque assim nós seríamos capazes de dizer o que é que gênero e subjetividade tem a ver. Em primeiro lugar, porque subjetividade é uma palavra que nós usamos em muitos lugares onde não sabemos quais palavras usar. Às vezes a gente quer dizer alma, mas prefere dizer subjetividade porque soa menos supersticioso. Às vezes a gente quer dizer psique, mas a nossa implicância com a psicanálise é tamanha que talvez seja melhor dizer subjetividade. Mas o que seria a subjetividade se não esse processo de olhar para a própria pele e ver-se distinguido do mundo e de outras peles? A subjetividade seria a composição de um repertório que não cabe na mente racional, ou seja, de um repertório que não é necessariamente o repertório daquilo que eu posso apreender através da razão, mas é também o repertório daquilo que eu aprendo como saber corporal. É a fricção entre o saber que se apresenta racionalmente e conscientemente no campo do simbólico e este saber que se desenha no desejo, no cálculo inconsciente do momento de atravessar a rua. A subjetividade é forma e modo de vida. A objetividade é meta de vida. E o gênero, ele é forma e ele também é meta. O gênero, nós o objetivamos de alguma forma. Não há em cada um ou cada uma de nós uma mulher ou um homem ou nenhum dos dois que queremos ser. Existe a relação de nossa subjetividade, portanto, a relação dos contornos corporais e intracorporais de nossas formas de vida, um vir a ser gênero impulsionado, por um lado, por nossos desejos, pelo gozo capaz de construir uma corporalidade que não essa e de construir uma corporalidade que nos torna, em certo sentido, o grande paridor ou as grandes paridoras de nós mesmas em termos de gênero. Tradicionalmente, nós pensamos gênero em termos de homem ou mulher. É assim que nos relegaram os nossos ancestrais colonizadores, e de outro modo e de outra maneira foi que herdamos de nossos ancestrais pré-modernos, mas nele ainda chegaremos. Aprendemos que os corpos dividem-se e significam-se em homens ou mulheres. Homem ou mulher não é, em sentido algum, uma coisa, e nem mesmo uma pessoa. Homem e mulher, tal e qual nos confrontamos cotidianamente, são ideais, normativos, utópicos, aos quais somos incitados pela norma, pelo poder
e pela possibilidade de existir. As formas de existir no mundo ocidental passam necessariamente pela taxonomização do corpo em um corpo masculino ou feminino. A intelecção, ser reconhecido, ser visto, ser entendido como humano, depende necessariamente de ser antes entendido como homem ou como mulher. Nesse sentido, o gênero é para nós sempre, para todos nós, sempre um vir a ser, porque se ele é um ideal, ele é inatingível como todos os ideais, e isso transforma o gênero, ou os ideais de gênero, ou o homem ou a mulher com M e H maiúsculo, inatingíveis, e, portanto, fonte constante de uma frustração melancólica, porque eles são sempre objetos que podem se perder. Nós podemos sempre deixar de ser reconhecidos como homem ou como mulher. O medo da perda do reconhecimento faz com que o gênero, que não é biológico, mas que também não é em todos os sentidos, uma construção social vulgar, ele é uma construção social que nasce da tensão entre o irrefreável desejo de existir, de aparecer, de viver, e as normas que condicionam as possibilidades de trânsito e de reconhecimento do mundo. A adequação às normas de gênero e a incitação a que encenemos o gênero, tal e qual nos diz a norma, se apresenta para nós como uma verdade, ou como diria o Paul Preciado, se apresenta para nós como uma ficção política encarnada. O que isso significa? Significa que precisamos, a nossa relação de dependência com o gênero, como condição de possibilidade do trânsito seguro pelo mundo, ela é uma condição apaixonada porque ela nos constitui, mas para que nós nos apeguemos a ela, ela precisa parecer profundamente verdadeira. Ela precisa parecer emanar da carne de cada uma de nossas células, de cada um de nossos genes. Justamente por isso é uma ficção política encarnada, porque é uma ficção política que se transforma em carne, que se transforma na única possibilidade de ser. Possibilidade, repito, inalcançável. O fato de ser uma possibilidade inalcançável é mais um destes dispositivos, é mais uma destas tecnologias que nos impelem a perseguir o gênero. Porque se nós podemos deixar de ser homens ou mulheres a quaisquer momentos, é preciso encenar e reencenar cotidianamente a masculinidade e a feminilidade. Quero citar aqui o texto da Sueli Ronick, chamado Guerra dos Gêneros e Guerra aos Gêneros. Na página 2, Sueli diz o seguinte: no contemporâneo, por exemplo, se ampliássemos o espectro de nossos radares, de modo a rastrear o ambiente que eclode a guerra dos gêneros, os sensores, sem dúvidas, registrariam a predominância de uma modalidade de subjetivação em que pouco se transita entre os planos. O que exatamente veríamos? Personagens que tendem a viver confinados no plano da representação, como se só existisse o olho que alcança, insensíveis às forças e, consequentemente, às diferenças que suas composições engendram. Quase nada se registra no ambiente que pareça acolher o estranhamento que a disparidade entre os planos provoca. Pelo contrário, quase tudo leva a crer que é possível instalar-se vitalício numa determinada figura sem que jamais tremam seus contornos. A impressão é de que se acredita que tremores são pura expressão de fraqueza e que os fortes não têm isso. Há uma glamourização dessas supostas figuras estáveis e donas de si, especialmente insuflada pela mídia, e que produz miragens de eternos vencedores. No reluzente espelho de tais miragens, é grande a chance de, em algum momento, os personagens enxergarem-se como fracassados. A cada vez que um deles é abalado pela disparidade entre os planos, a reação mais comum é tomar o mal-estar que este abalo mobiliza como sinal de alarme
anunciando o perigo de desagregação, um verdadeiro calvário. Fim da citação. A constante guerra dos gêneros, ela está mediada por uma tensão constante entre a desconstituição do masculino e a desconstituição do feminino. Os períodos que nós podemos pensar na história e remetam ao que Stuart Hall chama de crise da identidade na pós-modernidade, resultado de um conjunto de descentramentos do sujeito universal, não é? Pelo feminismo, pelo movimento negro. Esse conjunto de descentramentos, eles produzem uma identidade que está cada vez mais fragilizada. A identidade que, por muito tempo, sobretudo as de gênero, foram identidades estabilizadas por critérios biológicos que pareciam ser suficientes para sustentar uma ordem de dominação, de reprodução e de imaginação. Por que imaginação? A forma como o gênero funciona em nossa sociedade, e isso é muito mais importante do que responder o que é gênero, porque gênero não é absolutamente nada. A questão é como o gênero funciona. Gênero, assim como poder, é uma relação, ele funciona, ele não é. Se observarmos o funcionamento do gênero em períodos de crise da identidade, nós perceberemos que são acionados, frente a esse clima de guerra, aparatos de reforço das construções de gênero e aparatos de reforço da manutenção dos lugares de gênero. A estabilidade identitária do homem e a estabilidade identitária da mulher representam, para além da estabilidade das relações de gênero, a estabilidade de toda uma ordem do poder e do desejo que se funda numa lógica do futurismo reprodutivo, como propõe o autor Lee Edelman em seu livro No Future. E por isso digo que a estabilidade de gênero ela garante também o controle sobre o futuro, porque o futuro dependeria incessantemente da reprodução humana. Se é a reprodução humana que garante o futuro, a estabilidade não só de homem e mulher, mas de sua complementaridade no regime heterossexual é que garantiria o futuro. Quanto mais se acirra os conflitos em torno do gênero e quanto mais a possibilidade de sua dissolução se apresenta, mais esses mecanismos de reforço vêm à tona. Vocês já ouviram falar na boa morte, na melhora da morte? Quando alguém está para morrer, ou um animal, inclusive, é comum que, instantes antes do último suspiro, ele tenha um último alento de vida. Isso é tradicionalmente conhecido como a melhora da morte. Não é? Ai, tadinho, ele teve a melhora da morte e, olha, morreu em seguida. Esse agon, que é como os gregos chamariam isso, e por isso o termo agonia, não é? Agon, as últimas forças que lutam pela vida, elas têm a ver com esse período de crise das identidades, não é? E esse período de crise leva ao culto, à hipersimplificação das utopias de gênero para que elas se tornem mais fantasiosas ainda. Nós vimos isso recentemente frente à construção de uma ideia de um mito. Ou ainda vimos isso um pouco antes, quando nós criamos uma mãe solo e lutadora, que era de uma mãe do Brasil. Nós seguimos, em meio à crise de gênero, buscando estabilidade nas figuras consolidadas e generificadas, que seriam figuras salvacionistas da ordem e salvacionistas da estabilidade. Porque a subjetividade, ou os modos de subjetivação que emergem da estabilidade dos lugares de gênero, são modos de subjetivação profundamente marcados pela proteção, pelo cuidado, por formas de vida que não balançam. Mais um instante para outra citação. Ainda na mesma página do mesmo texto, quando diferenças irrompem em cena, convulsionando as figuras estabelecidas, não se observa qualquer esboço de movimento, de construção de modos de existência que as corporifiquem. O que cai na trama do espectro são personagens correndo esbaforidos de um lado para o outro, feito baratas tontas. Atordoados, eles parecem estar à cata de figuras idealizadas
para identificar-se, de modo a reconstituir-se o mais rapidamente possível e encontrar seu lugar neste magma homogeneizado de subjetividade. Quando conseguem, alimentam sua ilusão de estabilidade e parecem apaziguar-se. Mas o preço que pagam é ver a vida enquanto potência de diferenciação escapando de suas mãos. É nítida sua desvitalização. Mas certamente não seria isto apenas o que detectariam radares. Se implantados nesta virada de século, no espantoso avanço das tecnologias de informação e de comunicação de massa, faria aparecer na trama de seu espectro um fato curioso. A maioria dos personagens, independentemente de onde estejam, encontram-se habitados pelo planeta inteiro ao mesmo tempo. Uma imensa riqueza de forças e fluxos, e, por consequência, de mestiçagens virtuais. Aumenta indubitavelmente a potencialidade de engendramento de diferenças e de criação de mundos. Paradoxalmente, é evidente a limitação destes personagens para processar tamanha abundância, intolerantes à desestabilização, eles não se deixam facilmente afetar pelos efeitos das misturas em sua subjetividade. É gritante o contraste que se observa entre a exuberância de mundos virtuais e a mesmice das figuras em torno das quais se organizam. Vejam, há entre a experiência do sujeito no mundo aquilo que nós aprendemos do ponto de vista da razão, os perceptos, e aquilo que se constitui como um saber do corpo, que nos atravessa no corpo, existe o desejo entre eles. O desejo que tensiona ambos estes mundos, o do que sabemos, o que o corpo sabe, que muitas vezes não sabemos que o corpo sabe. Entre essas duas tensões é que o desejo emerge rompendo, abrindo outros territórios. É nesse momento de crise, justamente, em que há uma crise das subjetividades e há uma crise das subjetividades, porque nos deparamos com desenvolvimentos de tecnologias que, mais do que tentar moldar-nos subjetivamente, tenta extrair a força indizível, a insistência que existe dentro de nossas subjetividades, tenta extraí-la como último recurso do capital. Nesse sentido, então, é que temos, nesse momento de crise, que responder de forma inventiva. E essa invenção, e aí para aqui eu me relaciono com uma outra autora, essa invenção precisa que nós nos desorganizemos. E aí desorganizemos não é de desorganizar, mas é de destornarmos orgânicos. Talvez seja preciso que nós aprendamos a compor como se fôssemos máquinas, a compor como se fôssemos ciborgues, que é o que dirá a Donna Haraway, que é esta outra autora que eu mencionei. E, compondo como ciborgues, abandonemos para o gênero o paradigma da identidade na construção do paradigma da afinidade. Cito outro texto também de Sueli Roni. O texto chama-se Uma Insólita Viagem à Subjetividade, Fronteiras com a Ética e a Cultura. Está publicado no Núcleo de Subjetividade da PUC. A citação que farei está na página 4. O viciado em identidade tem horror ao turbilhão das linhas de tempo em sua pele. A vertigem dos efeitos do fora o ameaçam a tal ponto que, para sobreviver seu medo, ele tenta anestesiar-se. Deixa vibrar em sua pele de todas as intensidades do fora, apenas aquelas que não ponham em risco sua suposta identidade. Através deste recalcamento da vibratilidade da pele, ou seja, dos efeitos do fora no corpo, ele tem a ilusão de desacelerar o processo. Mas como é impossível impedir a formação de diagramas de força, o estado de estranhamento que tais diagramas provocam acaba se reinstaurando em sua subjetividade, apesar da anestesia. Este homem se vê, então, obrigado a consumir algum tipo de droga se quiser manter a miragem de uma suposta identidade. Algumas são suas opções. Nos momentos em que ainda lhe resta alguma esperança de permanecer na mesma dobra, ele procura restabelecer sua ilusória identidade que os novos diagramas vieram abalar. Neste caso, apela para fórmulas mágicas de toda a espécie, de anjos à cocaína, passando pelos antidepressivos, coaches e outros mais. Coaches é por minha conta. Já nos momentos
em que perde toda e qualquer esperança de permanecer na mesma dobra, para manter assim mesmo sua ilusão, ele toma algumas doses de identidade prêt-à-porter. Trata-se de uma droga disponível em profusão no mercado da mídia, sob todas as formas e para todos os gostos. São as miragens de personagens globalizados, vencedores e invencíveis, envoltos por uma aura de incansável glamour que habitam as etéreas ondas sonoras e visuais da mídia. Personagens que parecem pairar acima das turbulências e da finitude de suas figuras. Mimetizando um destes personagens imaginários, ele passa a falar uma língua jargão lotada de clichês, sem ancoragem e sensibilidade alguma, o que soa especialmente fake quando se trata de um repertório com uma sofisticação intelectual. Obviamente, ele nunca chega lá, já que lá é uma miragem. E quanto mais se frustra, mais corre atrás. E quanto mais desorientado, estressado, ansioso, perseguido, culpado, deprimido, em pânico, mais ele se droga. Um círculo vicioso infernal. Ufa, aqui a paisagem escureceu sensivelmente. O ar ficou tão carregado que mal se consegue respirar. É como se a vida estivesse definhando. Coloca-se então uma questão ética. A potência criadora da vida encontra-se em perigo. E é neste o ponto em que estamos. Frente à crise de gênero, frente ao combate às formas, inclusive de dissidência, porque as formas de dissidência, elas são formas de emergência de desejos proibidos e de desejos outros o tempo inteiro. Mas essas formas se submetem à captura das idealidades. A relação entre gênero e subjetividade, então, se é que eu pude contribuir com algo nessa breve conversa, está justamente vinculado a como nós podemos construir afinidades ao invés de identidade. O vício na identidade de gênero, ele nos impede de construir relações que podem vir a se contrapor a esses modelos de idealidade que nos capturam e que nos sugam e que extraem de nós toda e qualquer potência de vida, nos transformando em seres vazios, em cascas de forma sem conteúdo algum. É isso, gente. Obrigada. E os 2 textos estarão disponíveis para vocês. Helena, queria muito agradecer, falando um pouquinho de potência, né? Ter esses momentos contigo é sempre um bom encontro, é sempre uma potência para mim. E acredito que para quem esteja escutando também. Eu queria só aproveitar um pouquinho e fazer uma pergunta. Sobre as políticas de identidade, existem muitos feminismos que acabam se aproximando nisso, dessa questão de ser essa identidade mais massificante, mais homogênea. Como é que você faz essa leitura a partir desse feminismo, né? Que crítica você pode trazer para além do que você já comentou aqui hoje? As políticas de identidade, elas têm um risco, né? O primeiro risco da política de identidade é porque eu preciso reivindicar o lugar de sujeito a ser reconhecido, que é justamente o lugar que foi criado pelo poder. Né? O poder cria a condição de sujeito de submissão e cria a condição pela qual eu serei representado. Né? Então, por exemplo, para que uma mulher trans seja reconhecida como mulher dentro de uma reivindicação identitária, ela precisa cumprir certos requisitos. Então, é como se houvesse sempre uma antessala do direito, sempre um camarim do direito, onde a gente precisa ser maquiado, higienizado e limpo para só depois acessar o rol do direito. Esse é o problema da identidade. Mas o problema da identidade, isso não seria um problema para a identidade se nós não acreditássemos nela. Quando a identidade, e por isso nós falamos dos viciados em identidade, dos apaixonados pela identidade, que é quando a identidade subsume o sujeito, que é quando a identidade pensa ser tudo o que nós somos. Essa é a grande armadilha da política identitária. É eu lutar pela Lei Maria da Penha e aí eu assumir para isso que eu sou mais frágil, que eu sou fraca e por isso preciso da proteção do Estado. Não é porque eu sou fraca que eu preciso da proteção do Estado, mas porque o Estado protege mais o homem. É porque essa fraqueza é construída. Não é porque ela é um dado da natureza. É você não transformar a identidade em uma verdade que existe desde sempre. Essa é um pouco a minha crítica à ideia do sagrado feminino. É como se aquele culto ao útero, ele estivesse ali desde sempre, como se fosse algo que compõe isso que chamamos mulher desde sempre. Porque o que acontece é o efeito performativo
de uma reivindicação identitária é mais identidade. Agora, nós podemos, e isso seria cair na armadilha da identidade. E aí eu sempre digo para as pessoas, eu falei, gente, não caiam na armadilha da identidade. Sejam vocês uma armadilha para a identidade. Como? Como quando travestis tentam um laudo médico, lá, antes de poder mudar o nome no cartório, você tinha que ter um laudo médico, o médico tinha que atestar que você era uma mulher transexual. E aí, se você chegasse no médico e dissesse assim, eu sou uma mulher, eu sou Helena, eu quero dar aula na USP um dia, eu não quero casar, eu vivo só. E ele vai dizer, não, então você não é uma mulher, você é um homem. Por quê? Porque esse gênero não é diagnóstico, é estereótipo. Então ele não tem como diagnosticar isso. E aí, quando as travestis vão lá, elas combinam entre elas de mentirem para o médico. Não, vamos dizer que a gente sempre quis ser menina e etc. Elas sabem que nenhum desses estereótipos é o que elas são, mas elas usam esse estereótipo como forma de se contrapor à norma médica, não é? Então, nesse caso, foram elas a grande armadilha para a identidade, não a identidade uma armadilha para elas. A gente precisa pensar micro-resistências identitárias. A identidade é a língua de funcionamento deste Estado. Nós não existiremos neste Estado com outra linguagem. A linguagem do Estado é a identidade e reconhecimento. O que nós precisamos fazer, e esse, por exemplo, isso é o que a Butler diz na Vida Psíquica do Poder, é a construção de uma outra ontologia social em que os reconhecimentos não se deem nos termos atribuídos pelo Estado. E aí, deixa eu só dar mais um outro exemplo. Quando a ONG Pachamama, eu sempre dou esse exemplo, reivindica que o Rio Doce seja um sujeito jurídico para que a Vale do Rio Doce possa ser condenada por homicídio. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo um uso subversivo da noção de humano para estendê-lo a um rio. Assim como a Butler também vai dizer, quadros de guerra, nós não precisamos de novos enquadramentos, eles são importantes, mas nós precisamos fazer com que a linguagem se traia, nós precisamos fazer com que a identidade se traia, porque é quando elas se traem, quando os seus limites são apontados, que nós encontramos as fissuras por onde desmontar todo o arcabouço. Muito interessante isso. Você estava falando da questão do patriarcado, violência contra a mulher, como o Estado, ele protege mais os homens do que as mulheres, e aí a gente está falando nesse sentido de uma identidade binária entre homem e mulher. Eu pensei aqui, lembrei de como a interseccionalidade ela pode nos ajudar a pensar isso, no sentido de não a gente só fazer análise de opressões, mas também fazer análise de privilégios. Nesse caso específico, seria um privilégio dos homens, poderia fazer toda uma marcação, né, de homens brancos são muito mais privilegiados do que homens negros nesse sentido. Muito importante. E existe uma outra dimensão que é não universalizar a identidade. Eu tenho sempre dito isso com relação ao feminicídio. Quando, por exemplo, as mortes aqui no Ceará das meninas que são mortas pelas facções, elas moram no território, são mortas pela facção do outro território por serem marmita. Aconteceu isso naquela chacina do Galo. Essas meninas não são enquadradas como feminicídio, porque essas mortes não estariam dentro de um relacionamento com o agressor. Só que elas são mortas em função de serem mulheres, apesar de não ser um feminicídio. E você percebe que o limite da identidade, mulher morre nas suas relações afetivas domésticas com o homem e não em função de outras coisas. Você percebe que é uma limitação na identidade para caracterizar a violência? A gente tem utilizado para pensar sobre a morte das mulheres, a gente vieses, que eu digo, sobre a categoria de femigenocídio, para pensar esse feminicídio para além dessas relações afetivas, para além dessas relações entre homens e mulheres, mas de um discurso que é produzido de forma violenta e masculinista contra as mulheres. Que a Rita Segato que tem usado também, não é? Nos inspiramos nela, né? Utilizamos a Rita Segato para pensar isso. Também pensamos com acho que Margaret Sagor, que é a necropolítica de gênero, que já ela faz essa discussão da necropolítica do MBM, né? Pensando nessa perspectiva de gênero também. Que é justamente... E é interessante que esse conceito saia da Rita Segato, justamente porque a Rita Segato é uma decolonial. Porque esse é um desafio de decolonialidade. Porque essa é uma modalidade da violência que está muito presente nos países e nos territórios marcados pelo risco do narco-estado. Isso, exatamente. Então, Helena, eu queria agradecer. A gente já ficou um bom tempo aqui. É sempre muito bom. Acho que não só eu, mas as pessoas que vão estar ouvindo vão estar com aquele anseio de quero mais. Mas você é uma pessoa muito ocupada.
sabe? E a gente já agradece você ceder esse tempo e compartilhar com a gente. Com certeza você comentou, não sabe se contribuiu. Com certeza você contribuiu com as nossas problematizações que a gente tem levado para o campo da psicologia, psicologia social especificamente. E muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Chegamos a mais um fim de um podcast. Hoje nós tivemos aqui a Helena compartilhando com a gente a leitura que ela faz sobre subjetividade a partir de estudos feministas. Gostaria de agradecer mais uma vez a Helena e também agradecer a vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso podcast. Se possível, peço que vocês compartilhem com outras pessoas que possam se interessar por alguma temática que nós temos trazido aqui. Eu agradeço, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.